Não desanime! Vamos juntos nesses 20 minutinhos de aula do meu, do seu, do nosso Carecas de Saber. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Maiwi e hoje vou falar sobre interações intermoleculares em química orgânica. Então esse assunto não é novidade para vocês, porque com certeza vocês já assistiram a aula do professor Atim de interações intermoleculares, tá? Se vocês não viram, dá um pulinho lá porque vai ser bem interessante para poder unir essas duas aulas, tá? O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: voltamos aqui àquele início do nosso estudo, da química. Então, os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Aqui eu selecionei então uma substância qualquer, só para mostrar para vocês como as moléculas dessas substâncias, como elas se comportam. Então, repara só no sólido como que é. Então, essas moléculas bem juntinhas, interagindo bastante. Já no líquido, essas moléculas começam a se afastar um pouquinho, tá? Então, não tem essa mesma interação que tem no sólido, tá? Já no estado gasoso, a gente fala, inclusive, para os gases ideais, que vocês também já estudaram, que não existe interação entre as moléculas, tá? Tanto é que elas são livres para irem, para qualquer lugar aí, tá? Então, onde que nós vamos observar realmente as interações intermoleculares? No estado sólido e no estado líquido, tá? Então, o que mantém unidas nessas moléculas nesses dois estados? As interações intermoleculares, tá? Para e pensa o que significa isso. Interação intermolecular, ou seja, entre moléculas, tá bom? Faz sentido agora? Por que essas moléculas ficam juntinhas? Porque elas têm essas forças, essas interações que juntam elas, tá? Então vamos falar mais sobre isso. Então, pessoal, olha só os três tipos de interação intermolecular que nós podemos ter: dipolo instantâneo e dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio, tá? Seguinte, aqui a gente vai fazer uma divisão entre moléculas apolares e moléculas polares. Isso aqui para facilitar para você. Quando você for identificar qual interação que é, já bate o olho na molécula. Se for apolar, você sabe que ela só vai poder fazer essa interação. Agora, já se ela for uma molécula polar, daí já é um pouquinho diferente, né? Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas interações para vocês entenderem melhor, tá? Então pensa só, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Sim, é esse nome inteiro, você não pode falar só um ou outro, tá? É esse nome inteiro aqui. Então, o que acontece neste caso? Repare bem nessas duas moléculas. São duas moléculas iguais, são simétricas aqui, são moléculas apolares, tá? O que significa ter um dipolo instantâneo? Pensa comigo. Na ligação química, nós temos elétrons, certo? Esses elétrons, eles estão em movimento, eles não estão fixos, tá? E eles formam o que nós chamamos de nuvem eletrônica. Então, às vezes, essa nuvem pode estar um pouquinho mais deslocada para um lado, para um lado um carbono ou para outro, tá? De repente, quando isso acontece esse deslocamento, da nuvem, criam-se polos instantâneos. Ou seja, um lado da molécula vai ficar aqui com uma carguinha positiva e o outro vai ficar com uma carga negativa. Aí essa molécula está passando do lado de outra e induz os polos nessa outra molécula, tá? Repara só, então aqui, essa aqui é a que teve esse dipolo instantâneo, tá com o lado positivo do lado de cá, passou do lado dessa daqui, induziu carga negativa do lado de cá, positiva pro outro lado, tá? Isso daqui é muito rápido, acontece em frações de segundos, tá? Então, de repente, criam-se essas cargas e depois elas já se perdem logo em seguida, tá? Isso daqui vai acabar acontecendo para os nossos hidrocarbonetos, tá bom? Igualzinho mostrado aqui. Esse tipo de interação, das três, é a mais fraca. Guarde bem essa informação. Olha só esse daqui, dipolo permanente e dipolo permanente. Ah, precisa repetir o nome? Precisa, tá? Porque o que isso daqui quer dizer? Em uma molécula tem um dipolo permanente e na outra também, tá? Lembrando que são forças intermoleculares, ou seja, entre moléculas. Estamos sempre falando de duas moléculas aí ou mais, tá? Então, olha só, eu tenho esta molécula aqui, que é uma cetona, aqui também tem outra cetona, e acontece que eu tenho nela um átomo que é eletronegativo, que é o oxigênio. O que o átomo eletronegativo faz? Ele puxa os elétrons para ele, porque ele tem essa tendência, não é? De atrair os elétrons da ligação para ele. Então, cria-se este polo permanente.
sempre vai existir. Não é igual esse daqui que foi induzido e foi instantâneo induzido, tá? Sempre este lado da molécula vai ter essa carga parcial negativa e do lado de cá vai ter a carga parcial positiva. A mesma ideia do lado de cá. Como eles têm cargas permanentes, claro, os opostos se atraem. Negativo atrai o positivo. Então, aqui que acontece a interação intermolecular, tá? Onde que isso daqui vai acontecer? Onde tiver, né, átomo eletronegativo. Então, por exemplo, oxigênio em aldeídos e cetonas, éter e éster, tá? Isso daqui também pode acontecer com compostos halogenados, tá? Que aparecem, então, por exemplo, cloro, bromo, tá? Também são átomos eletronegativos, vai acontecer a mesma coisa, essas cargas parciais vão aparecer na molécula, tá bom? E, por exemplo, ligação de hidrogênio, tá? Isso aqui, alguns autores ainda utilizam o termo ponte de hidrogênio, mas, pessoal, ponte já é um termo que caiu, tá? Ponte caiu. Ai, peraí. Então, tem alguns autores que ainda utilizam, né, o nome ponte de hidrogênio. Só que, na verdade, esse nome ponte, né, esse termo, já não é mais utilizado, já, né, caiu. Nós utilizamos o termo ligação de hidrogênio. Mas, de repente, né, alguém ainda pode usar o termo ponte. Então, bom que vocês saibam. Isso aqui acontece quando? Com uma única condição. Precisa existir na molécula um átomo de hidrogênio ligado a um desses átomos eletronegativos aqui. Então, o que a gente fala, hidrogênio ligado a FON, né? Ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio, tá? Se não tiver o FON, não vai ter ligação de hidrogênio, tá bom? Então, olha só, por exemplo, aqui, uma molécula de metanol, tá? Então, olha só o que acontece. Tenho aqui o oxigênio e tenho o hidrogênio ligado a ele, tá vendo? Ok, tenho essa condição, então esta molécula vai ser atraída por uma outra em que o hidrogênio ligado ao átomo eletronegativo vai ser atraído pelo par de elétron do outro átomo eletronegativo da outra molécula. Deu para entender isso? Então repara lá como está sendo a interação, tá vendo? Entre o hidrogênio e o par de elétron do oxigênio da outra molécula, tá? Isso daqui acontece para álcool, amina, primária e secundária. Claro, tem que ser, porque tem que ter, na amina tem que ter ainda átomo de hidrogênio ligado. Se você tiver uma amina terciária, você só vai ter átomo de carbono ligado no hidrogênio. Então, não vai ter ligação de hidrogênio, tá? Então, amina primária ou secundária, ácido carboxílico vai acontecer também. O que mais? Quando você tiver uma amida, por exemplo, que tem, então, C dupla O, nitrogênio ligado, novamente, a hidrogênio, certo? Esta ligação aqui, ligação de hidrogênio, é a interação mais forte que tem, tá ok? Então, quando vocês analisam uma molécula polar, vocês já têm que pensar o seguinte. Bom, mais fácil de tudo. Essa interação de poliinstantâneo e de poliinduzido vai existir para todas as moléculas, tá? Todas têm, tanto apolar quanto polar, tá? Então, se você tiver em dúvida se ela tem ou não, pode garantir que vai existir. A diferença, se vai ter essas duas interações aqui. Essa daqui vai existir se, de fato, você tiver essa situação aqui em que você não tem o FON. E a ligação de hidrogênio só para quando você tem hidrogênio ligado a FON, tá? Separando, então, essas duas aqui. Certo? Espero que tenha ficado fácil. Vamos dar uma olhadinha em mais outro detalhe. Então, pessoal, para que é importante, né, você saber que tipo de interação intermolecular faz cada tipo de molécula, tá? Então é o seguinte, nós conseguimos fazer algumas previsões, tá, a respeito do ponto de ebulição das moléculas, considerando as interações intermoleculares que elas possuem, tá? Então, se a gente parar para pensar, ebulição, o que significa? Então, sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, tá? Para que isso aconteça, lembra o que eu falei? No estado líquido ainda tem interação. Já no estado gasoso, não. Então, o que tem que acontecer? Romper essas interações intermoleculares, tá? Elas não podem existir mais, tá? Então, concorda comigo que quanto mais forte for essa interação, mais difícil é de romper? Mais energia você vai ter que dar, ou seja, mais calor, temperatura de ebulição maior? Concorda? Então, a gente consegue fazer uma previsão dessa maneira. Só que
as substâncias elas vão apresentar ponto de ebulição diferente entre si devido a, que eu acabei de falar, tipo da interação intermolecular. Então, por exemplo, se ela tem ligação de hidrogênio, com certeza vai ser mais difícil romper do que se ela só tem dipolo instantâneo e dipolo induzido, tá? Só que, repara bem, também precisamos levar em consideração a própria molécula, tá? No que diz respeito à massa molecular dessa molécula, tá? Que a gente faz uma aproximação aí, e também o tamanho, ou seja, o comprimento dessa molécula. Então, nós precisamos realmente analisar os dois. Por quê? Repara só. Se você fizer uma tabela dessa forma aqui, em que você tem, por exemplo, metanol, trimetilamina, octano, 3 moléculas completamente diferentes, com interações diferentes. Além disso, as massas moleculares são também diferentes. Você vai ver que a previsão do ponto de ebulição não é exatamente o que você pensava, tá? Então, por exemplo, se você imagina aqui, metanol, tem ligação de hidrogênio, então é forte, então com certeza o ponto de ebulição dele vai ser o maior de todos. Peraí, o ponto de ebulição dele é menor do que o do octano, que tem só ligação de polo instantâneo e dipolo induzido, que é a mais fraca. Tá vendo só como não dá certo? Por quê? Você está comparando aqui moléculas com interações diferentes e massa molecular que não é nem aproximada, é bem diferente uma da outra. Então, claro, sua previsão vai acabar saindo meio errado aí, tá? Então, como que nós fazemos isso? Ou você analisa moléculas que têm tipos, né, de interação intermolecular igual, mas massa diferente, ou você vai considerar massa molecular aí aproximado, bem parecido, só que com tipos de interação diferentes, tá? Aí sim a sua previsão vai fazer um pouco mais de sentido. Então vamos ver como fazer isso agora. Então, pessoal, para a gente conseguir fazer algumas previsões, olha só. Comparando-se duas substâncias com massas moleculares próximas, aquela que tiver interação intermolecular mais intensa, ou seja, mais forte, terá o maior ponto de ebulição. Então, olha só aqui. Nós temos propano, éter dimetílico e etanol. Repara só que massa molecular aqui, bem parecido, tá? 44, 46, 46, até igual, tá? Então, repara só agora nas interações intermoleculares. Propano é um hidrocarboneto, então a gente sabe que ele vai fazer a interação de polo instantâneo e de polo induzido. O éter dimetílico, repara, ele tem aqui, né, o átomo eletronegativo, então vai criar aquela carga parcial positiva e negativa. Então, isso aqui é uma molécula que vai ter nessa separação de carga. Então, dipolo permanente, dipolo permanente. E para o etanol, olha lá, hidrogênio ligado a oxigênio. Então, faz parte do FON, né? Temos, então, ligação de hidrogênio. Aqui eu coloquei, então, as interações mais fortes. Porque, que nem eu te falei, por exemplo, todas as moléculas têm essa interação aqui. Só que eu não vou ficar repetindo ela porque eu coloco direto aqui a mais forte para vocês observarem o que acontece. Repara que, então, a intensidade da força intermolecular está aumentando de cima para baixo. Olha só o que acontece com o ponto de ebulição. Está aumentando também, tá? Então, comparando aqui moléculas com massa molecular aproximadas, vai depender da interação intermolecular. Aumentou a força, aumentou a intensidade dessa interação, aumenta também o ponto de ebulição, tá? E o que acontece se a gente inverter esses dois aqui? Vamos ver agora. Então, pessoal, como que a gente vai pensar quando formos comparar duas substâncias com o mesmo tipo de interação intermolecular? Aquela que tiver maior massa molecular terá também maior ponto de ebulição, tá? Então, repara só o que nós estamos comparando aqui. Metanol, etanol, propan-1-ol. Repara só que todos, então, são substâncias aqui da classe funcional álcool. Então, todos têm hidroxila, ou seja, hidrogênio ligado a oxigênio. Então, todos vão fazer interação intermolecular, ligação de hidrogênio, certo? Mas repara só na massa molecular. Então, a massa molecular está aumentando aqui da parte de cima para baixo. Olha só o que acontece com o ponto de ebulição. Também aumentou, certo? Então, quanto menor a massa molecular, menor o ponto de ebulição. Quanto maior, maior o ponto de ebulição, considerando o mesmo tipo de interação intermolecular, tá? E como que a gente faz quando tem massa molecular parecida
interação intermolecular igual? Vamos ver. Então, olha só, pessoal. Comparando-se duas substâncias com o mesmo tipo de interação intermolecular e massas moleculares também próximas, aquela que tiver maior comprimento de cadeia principal terá um maior ponto de ebulição. E olha só como isso daqui funciona. Repara só nessas duas moléculas. Ambas são hidrocarbonetos, então elas vão ter o mesmo tipo de interação, tá? De polo instantâneo e de polo induzido. Ambas têm a mesma fórmula molecular, então elas são isômeros, lembra disso? Se elas têm a mesma fórmula molecular, claro que elas têm que ter a mesma massa molecular também, tá? Mas olha só o ponto de ebulição. Dessa daqui, 9, e dessa daqui, 36, que já é maior. Então, repara só o que isso aqui quer dizer. Quanto maior o comprimento da cadeia principal. Olha só o comprimento dessa daqui e olha só o comprimento dessa, tá? O que acontece? Esta daqui em formato de bolinha, olha só a superfície de contato que tem para fazer a interação. Tá vendo? E em comparação a essa daqui, que é toda esticadinha, né? Tem uma superfície bem maior. Então, é como se você viesse com outra molécula bolinha e interagisse aqui embaixo. Só que olha só, essa daqui é como se fosse, né, uma bisnaguana, né? Então, coloca uma outra aqui, tem interação muito maior. Isso aqui, para você entender, por exemplo, vamos supor que eu tô lá mexendo com, sei lá, Super Bonder e sem querer eu colo no meu dedo. O que vai ser mais difícil de tirar? Se eu colar só a pontinha do dedo ou se eu colar os dois dedos inteiros assim? Entendeu? É a mesma ideia, tá? Então, o que requer mais energia para separar, para romper essas interações? Se você tiver uma cadeia compridona em vez de uma cadeia em forma de bolinha. E isso é representado aqui pelo ponto de ebulição. Dá para reparar que esse daqui realmente é mais alto do que esse, certo? Então, pessoal, é assim que a gente pensa em interações intermoleculares em química orgânica. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!